Como debatedor, convidamos o desembargador do TRF4, professor de Direito e Crimes Financeiros do curso de pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul, Leandro Paulsen. Leandro Paulsen, doutor em Direitos e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor, autor de diversos livros em matéria tributária e desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Convidamos painelistas, o economista e atual presidente do INSPER, Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia e atual diretor-presidente do INSPER. Atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2005. Professor assistente de Economia na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Também professor assistente de Economia do Departamento de Economia da Universidade de Stanford. Convidamos painelista, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, Heleno Torres. Heleno Torres, professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da USP, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, o IBDF. Foi vice-presidente e membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, com sede em Amsterdã, na Holanda. E para concluir este painel e último da nossa programação, convidamos o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Marcelo Sobreiro Maciel. Marcelo Sobreiro Maciel, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área tributária. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o debatedor Leandro Paulsen. Senhores, muito boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui nesse evento do Sindifisco para discutir as questões de reforma tributária. Eu estava comentando na abertura que vocês devem conhecer o meu livro, aquele principal, né, de comentários à Constituição e ao Código Tributário. Aquele livro que está na 18ª edição, ele foi lançado em 96, foi a primeira edição daquele livro. E eu estava numa dúvida enorme se enviava os originais para a editora ou não, porque a reforma tributária estava para acontecer a qualquer dia, não é? Era uma iminência. E eu, evidentemente, não queria receber um livro já ultrapassado do seu lançamento. Entretanto, se vão mais de 20 anos, não é? 20 e poucos anos, nós temos conversado sobre a reforma tributária desde que se redesenhou o sistema tributário nacional, ou seja, se perdeu a oportunidade, quando da Constituinte de 88, de ali criar um sistema que fosse um sistema mais adequado com as necessidades que nós tínhamos, porque logo na sequência, não é, nós passamos a discutir a reforma desse sistema, então já implementado, e assim estamos até hoje, faz 30 anos. Eu estou muito feliz também por ter conseguido chegar em tempo, pena que não pude vir para o painel da manhã, mas consegui assistir o primeiro painel de hoje, relacionado às simplificações do sistema, que se de um lado tem uma relação direta com as propostas de reforma tributária, haja visto o que trouxe o Dr. Miguel na sua palestra, são ideias que dizem respeito à simplificação do sistema, ainda que não haja reforma tributária. E isso é um dado com o qual nós temos que contar. O nosso sistema, ele é complexo, o nosso sistema, ele não vai ao encontro daquilo que o fisco precisa e de que os contribuintes necessitam urgentemente, não apenas por falta de reforma tributária, mas pela mentalidade com a qual nós temos estruturado e aplicado o nosso sistema tributário.
Mas eu estou aqui, afinal de contas, não é, na condição de debatedor, e para que possa debater é necessário que o tema deste painel seja, em primeiro lugar, posto, de maneira que, manifestando a minha enorme satisfação em estar ombreando neste painel com o Dr. Marcos Lisboa, com o Dr. Heleno Torres, meu amigo de longa data, e com o Dr. Marcelo Maciel, eu passo então a palavra para a sua exposição, em primeiro lugar, ao Dr. Marcos Lisboa, que é economista, presidente do INSPER. É um prazer recebê-lo e ouvi-lo. Bom, obrigado. Desculpe estar mexendo no celular antes, tive que mudar meu voo porque fui convocado para outra reunião aqui em Brasília. Mas eu gosto aqui. Vamos lá. Eu acho que nessa discussão tributária, o primeiro passo ainda é um passo atrás, em entender o que tem de disfuncional, porque sempre repete o mesmo jargão, olha, é muito complexo, não sei o quê. Mas o que tem de disfuncional no sistema tributário brasileiro e onde a gente quer chegar? E separar essa discussão da discussão sobre como chegar lá. Senão a discussão fica muito atrapalhada. Defende a proposta do CECIF, defende do Raul, defende, sei lá, eu qual. E a gente perde em perspectiva qual o objetivo dessa reforma. E eu acho que eu quero dar 2 passos atrás e nós temos que compreender, eu sei que eu, volta e meia, eu sou muito crítico, preocupado, as pessoas falam, Marcos, menos, não é tão ruim assim, o Brasil não vai cair no precipício. Pois é. Se o que houve nessa década na precipício, eu não sei mais o que é. O país empobreceu, o país está mais pobre. Se isso não é, eu não sei, aí vocês me digam o que é piorar. Né? Vamos pegar um dado mais histórico ainda, olhar um prazo mais longo. Vamos olhar 20 anos. Vamos pegar de 95 a 2006. Pega toda a renda do país, toda a renda, juros, salários, lucros, aluguéis, toda a renda do país, e divide pelo total dos trabalhadores do país. Países emergentes fora da América Latina. Países emergentes, China, Índia, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Polônia, África do Sul. Países emergentes, todos. Todos. A sua renda cresceu 127%. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, 48%. OCDE, 35%. Brasil, 18%. Ficamos pobres. E por que a gente ficou pobre? Várias razões. E por que piorou tanto nessa década? Várias razões. Mas vamos entender que é um problema grave que o país está vivendo. O que nós sabemos do que explica muito da nossa pobreza? Bom, a nossa educação é de má qualidade, a gente gasta muito com pouco resultado, isso é um fator. Nós criamos um ambiente institucional tão complexo que não se quer investir em infraestrutura, não quer construir estrada, energia, tem muito dinheiro para comprar concessão. Construir hidrelétrica nova não tem. Quem vai construir hidrelétrica depois de Belo Monte, Diral, Santo Antônio, Linhão do Roraima? Ninguém quer construir. E boa parte dos projetos do governo está parado, não é porque falta dinheiro. É porque foram mal planejados. O governo não sabe mais desenhar projeto executivo. Aí não dá certo. Também tivemos vários governos muito sensíveis ao setor privado. O setor privado vai olhar o seu interesse miúdo. Ele não vê que ele pode estragar o país. Eu tenho um concorrente da Coreia, protege aí. Eu preciso de um benefício tributário, não vou para o seu estado. Eu tenho um probleminha aqui, me dá um dinheirinho. Isso gerou uma regulação de comércio exterior pavorosa no Brasil, toda a dificuldade de importar e exportar. Isso significa o seguinte, novas tecnologias lá fora, uma máquina melhor, um insumo mais barato, não chega aqui. É que nem a lei de informática, quando eu era garoto, tinha que fazer todo o computador aqui. Os computadores lá ficaram melhores, as máquinas melhores, e a gente ficando atrasado. Mais pobre. Mesma coisa agora, tá? O outro ponto pelo qual o Brasil ficou pobre, o sistema tributário. Nós inventamos um sistema tributário que não tem igual. E aí eu quero discutir os princípios do sistema, para a gente entender o problema. Isso ajuda a fazer o diagnóstico e a definir o ponto de chegada. E aí vão ter divergências sobre como chegar lá. No mundo, você tem em geral 3 tipos de impostos. Patrimônio, má notícia para os otimistas, é pequeno sempre. Você pode botar a alíquota grande, imposto sobre patrimônio é sempre pequeno. Mesmo de alíquota grande.
né? É um imposto muito ineficaz e é muito melhor você tributar a renda gerada pelo patrimônio do que o estoque. Economicamente é um equívoco tributar o patrimônio, a não ser em casos especiais, como herança. Mas você tributa a renda que o patrimônio gerou. Os dois impostos principais é o imposto de renda e o imposto sobre consumo. Posso discutir se o peso deles vai ser maior aqui. O Brasil tem um pouco mais de imposto sobre consumo. Os países desenvolvidos têm mais imposto sobre a renda. Mas país pobre é mais difícil tributar a renda mesmo. Você vai para um país pobre que nem o Brasil, é mais difícil mesmo tributar a renda, né? Mas é mais difícil mesmo. Turquia, é mais difícil tributar a renda. Mas, enfim, você tem esses dois tipos de tributos. Imposto sobre a renda e imposto sobre o consumo. Imposto sobre a renda, aí tem uma confusão no Brasil, dividendos não pagam imposto. Ou discussão atrapalhada é essa. Dividendos é a distribuição do lucro. A renda do trabalhador é o salário, e a empresa no Brasil retém os impostos na origem. A renda do dono da empresa é o lucro. O lucro é a renda do dono da empresa. E o Brasil prefere ter substituição tributária. Então, você paga esse imposto sobre a sua renda, que é o lucro, na empresa. Já pagou o imposto, né? Não, mais ou menos. Vamos lá, vamos com calma, vamos chegar lá. Não é pagar de novo integralmente. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. Vocês querem falar? Eu dou o microfone para vocês. Vamos lá. Qual é a maneira correta? Só que o Brasil sempre prefere fazer substituição tributária. Isso é, ao invés de pagar, a Ambev pagar imposto um pouco, e depois o bar pagar mais imposto, a gente prefere recolher o imposto do bar da empresa. Qual é a maneira correta de fazer essa comparação com o mundo inteiro, como vocês falam? É somar os dois impostos. Quanto que foi pago na empresa e quanto foi pago na pessoa física. Certo? Essa é a maneira. Quando você faz essa conta para o Brasil, e o Gobert e o Odair fizeram, posso passar o artigo para vocês, o Brasil... Voltou. E só? Eita, tempos de liberdade de expressão, gente. É bom. Então, é o seguinte, quando você soma, tem que somar um imposto nas duas etapas. Você pode cobrar muito na pessoa jurídica e nada na pessoa física. Alguns países fazem isso, como o Brasil. Você pode cobrar menos na pessoa jurídica e mais na física. O que interessa é o valor total. Qual foi o imposto de renda sobre o lucro? Concordamos com isso. Quando você faz esta conta, o Brasil é um pouco menor do que os países desenvolvidos. Essa conta está no trabalho do Gobert e do Odair. E é igual a de outros países subdesenvolvidos, como a Turquia. 34 sobre o lucro não é pouco. Nos outros países, país desenvolvido vai ser 38, pode chegar a 40, mas não é muito mais que isso. Se você tributar 34 na jurídica, mais 27 na pessoa física, vai ter uma alíquota de 50% de imposto sobre o lucro das empresas. Vamos lá. Vamos combinar. Tem que somar os dois, gente. A Receita, vocês são da Receita, sabem disso. A Receita no Brasil sempre gostou de substituição tributária, que é mais fácil de arrecadar. O Everardo não cansa de falar isso. Só para não confundir, não é pagar duas vezes. Do mundo todo paga duas vezes. A alíquota de imposto de renda corporativo na Holanda é 16%, na Inglaterra está indo para 19%, no Chile está 20%, nos Estados Unidos está indo para 20%. Sabe qual é o resultado disso? E como a gente cobra todo o imposto no Brasil, na controladora, as nossas empresas têm a alíquota nominal de 34%. No Chile é 20%. As empresas brasileiras não conseguem se internacionalizar. Elas perderam competitividade. Você faz as regressões, o Brasil tem muito menos multinacionais do que deveria ter pelo seu tamanho. Simplesmente porque não é possível. O banco lá paga 20%, o Banco do Brasil paga lá no Chile vai pagar 45%. Foi. Desculpe. Não vai crescer. Bom, outro ponto que a gente confunde no Brasil é o tamanho da empresa e o tamanho do acionista. Eu posso ter um pensionista, né, de um fundo de pensão, que tem uma participação grande num grande banco. A sua cota no lucro do banco, pela posição que ele tem no fundo de pensão, é de R$5.000 por mês. Ele vai pagar 45% de imposto. O pequeno acionista de um grande banco vai pagar 45%, mesmo que a sua renda seja R$5.000 por mês. Eu posso ser um sócio de uma empresa do lucro presumido, que ganho aí, minha renda é de R$1 milhão, R$2 milhões mês. Eu vou pagar o quê? 15%, 10%, 16% de imposto. A gente confunde o tamanho da empresa. A empresa pode ser pequena e a remuneração da pessoa pode ser muito alta.
A empresa pode ser grande, se ela tiver mercado de ações, o lucro do seu acionista pode ser pequeno, mesmo que o lucro da empresa seja grande. Os grandes donos das grandes empresas são fundos de pensão, gente. Então a gente faz essa confusão. Então aí tem que acertar essa confusão. Eu acho que vocês têm razão. A proposta é boa, eu tenho definido essa proposta. Faz como o resto do mundo, reduz o IR corporativo para 20%. Reduz para 20%. E tributa a distribuição de resultados. Se quiser, compensa aí pelo que já pagou de imposto na origem, que nem a pessoa física faz. Pronto. E se quiser pôr uma alíquota a mais da pessoa física para 34%. A grande distorção tributária não está no lucro real. A gente sabe disso. A distorção tributária no Brasil está no simples e no lucro presumido. Aí que está a distorção, gente. Aí quem ganha muito e paga pouco. Senão a gente vai matar as empresas que geram emprego e pagam impostos, a gente vai matar desse jeito. E deixa sobrar todas essas empresinhas, né, que vivem meio à margem do sistema pagando pouco imposto, dizendo que é microempresário. Bom, o terceiro, imposto sobre consumo. Né? Como é que é a prática? E aí, mais de 160 países, tá? Qual é a prática de imposto sobre consumo no mundo? Primeiro é o imposto sobre consumo. Ele tem que ser pago onde o consumo é realizado. Então, comprei um sapato em Sergipe, eu pago imposto em Sergipe, não em São Paulo, onde o sapato foi feito. O imposto sobre consumo é pago no destino. Essa é a prática tributária internacional. Até por isso, você não cobra imposto de exportações, não se cobra imposto de exportações, é um suicídio para o país cobrar imposto de exportações. Só cobra país desesperado, tá? País que deu em crise, que deu errado, Argentina, né? Só país atrapalhado, com raríssimas exceções. Não tem um tipo de riqueza muito especial você cobra. E você tributa as importações. As exportações que não são tributadas geram os recursos para você poder importar. Como o imposto é pago no destino, aí sim sobre as importações incidem os tributos. Então, o primeiro imposto tem que ser no destino. Tá. O erro era meu. Desculpas. Então, imposto no destino. Segundo ponto importante. O imposto não pode distorcer preços relativos. O que a gente quer dizer com isso? O país tem várias atividades produtivas fazendo. Aquela atividade gera 100 de renda para o país, aquela gera 50. Aquela gera 100, aquela 50. Eu tenho que fazer de 100. O país vai ficar mais rico se eu fizer de 100. O que quer dizer imposto distorcer preço relativo? É se depois de eu cobrar impostos, aquela atividade que gera 50, passar a valer mais do que aquela que gera 100. É isso que quer dizer. Então, por exemplo, se eu tenho um imposto cumulativo, sobre faturamento, por exemplo, pega um cabeleireiro, quase não tem, melhor, decorador de casa, arquiteto, quase não tem custo. O imposto dele é essencialmente sobre o seu salário. Né? A renda dele é essencialmente seu salário. Então ele paga muito pouco imposto. Pega uma atividade como produzir carro, várias etapas produtivas. Tem que extrair petróleo, extrair ferro, transformar o ferro em aço. Se cada etapa pagasse o faturamento, eu vou pagar o imposto várias vezes sobre o mesmo fato gerador. Mesma vez. Né? Isso quer dizer que a alíquota, se vocês fizerem as contas das simulações, pode chegar a 80%. Uma alíquota pequenininha, de 2,5%, pode chegar a 80%. Né? 80% nesse caso. Enquanto a do arquiteto vai ficar em 2,5%. Então, o carro vai pagar muito mais imposto no consumo do que o arquiteto. Eu distorci os preços relativos. E isso gera a economia a investir nas atividades erradas. E o país cresce menos. Fica mais pobre. Por isso que 162 países, mais de 160 países, optam pelo imposto sobre valor adicionado. Isso é, eu pego o meu faturamento, mas eu desconto tudo que eu paguei, que foi pago de impostos, pelos meus fornecedores. É o imposto simples, em geral. É bater nota fiscal. E a alíquota é única para todos os setores. Não se faz política pública via tributação de consumo.
Não é a melhor maneira de fazer. Tudo que você faz via tributação de política pública, desonerar a cesta básica, política industrial, política regional, é muito melhor e eficaz se você faz via gasto. Eu desonerei a cesta básica. Bom, aí começou o inferno. Vai entrar o pão? Vai. Mas que tipo de pão? Pão preto entra? Ah, não sei. E o pão doce? É doce ou é pão? Ah, não sei, gente, não complica. Bom, mas no Nordeste o que interessa na cesta básica é rapadura. Entra rapadura, mas no Sudeste rapadura é delicatessen de rico. Como é que faz? Não sei, não sei, gente. O chimarrão vai entrar? Não, tem que entrar o chimarrão na cesta básica. Começou o caos. É a última decisão do CARF lá, hilária, né? Aquele creme da Nivea que é creme e desodorante. É hidratante e desodorante. Vem cá, ele é desodorante ou hidratante? Ah, não sei. Não se faz política tributária via não faz política pública via tributação. A alíquota tem que ser a mesma. Então é sobre valor adicionado, é paga no destino e mesma alíquota. Tudo que você faz via tributação, você pode fazer via gasto, é melhor. Quer cuidar dos pobres? Bolsa Família, aumenta. Quer fazer política industrial? Põe lá no orçamento. Qual é a resistência a isso? Ah, porque gera transparência, né? A empresa fala, poxa, mas quer dizer que eu vou ter que aprovar no orçamento, né, da Assembleia, do Congresso, o dinheiro que vai ser para mim? Ah, o pessoal vai reclamar. Não, mas gente, você está recebendo. Mas do jeito que eu estou recebendo, ninguém vê. Alguém consegue calcular o total das isenções tributárias do Brasil? Dos gastos tributários? Dos regimes especiais? Um país em que é permitido empresa A fazer um acordo com o governo estadual B, empresa C faz outro, mesmo ramo? Que loucura é essa? Ninguém sabe qual é a quantidade de tributos do Brasil, ninguém sabe quanto é o custo das exonerações tributárias. O que a gente sabe é que o país quebrou. Então, meu ponto é, em vez de discutir tanto a transição, vamos discutir o ponto de chegada. É o imposto sobre consumo, acertar essa questão do IR, parar de confundir empresa pequena com acionista pequeno, né? Reduz a tributação sobre pessoa jurídica, aumenta na pessoa física se quiser, faz a compensação razoável. Imposto sobre consumo é no destino, essa vai ser tragédia. Eu vejo essas histórias de IVA dual, dá um cansaço. Né? Não estudaram o assunto, pô. O problema do Brasil não é ser dual ou não ser dual, o problema do Brasil é a origem. É como é que você vai sair de um regime com imposto na origem para um regime que é no destino. O Canadá era tudo no destino. Puxa vida, faz o dever de casa antes. Né? Então, imposto no consumo. Como é que chega lá? Tem várias maneiras. Tem a maneira proposta pelo Bernardo Api, pelo Cecife, Heleno discorda, ele vai falar a proposta dele. Eu também, no passado, já fui mais cético sobre isso. Você vai fazer via pequenas reforminhas, acerta a base tributária, primeiro do PIS/COFINS, acerta do ICMS, aí depois vai migrando para o destino. Se faz devagarzinho, se faz uma grande reforma, aí é outra discussão. Mas o importante é a gente concordar sobre o ponto de chegada. Se vocês não concordam nem sobre o ponto de chegada, como é que eu vou discutir o caminho? Tem aquele trechinho de Alice no País das Maravilhas, né? Como é que eu chego lá? Para onde você quer ir? Ah, não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde quer chegar, gente, para onde você quer ir, gente? Então vamos discutir primeiro o norte e entender por que o resto do mundo optou pelo IVA. Depois para a gente chegar lá. Né? Eu acho que esse é o tema. E por fim temos que discutir um pouco a governança da estrutura tributária brasileira. Né? Porque esse caos está sendo criado. E aqui não é a questão de culpar ninguém. Mas nós criamos um caos de exceções de casos particulares. Criamos um caos na estrutura tributária, criamos um caos no comércio exterior. Essa relação torta entre poder público e setor privado. Que é o setor privado que pede favor setorial ou específico, e o setor público concede. Não pode conceder. É uma alíquota só. E tem que ser transparente. Você vai usar dinheiro público para apoiar uma empresa, tem que estar no orçamento. O Congresso tem que votar, a Assembleia tem que votar. Tem que parar com esses benefícios subterrâneos. Como era o caso da TJLP do BNDES, felizmente acabou. Uma das benesses do governo Temer, que teve várias. Interrompeu a grave crise e outras coisas. É preciso mesmo tratamento para a parte tributária. Vamos acordar com o norte, vamos caminhar. Porque se a gente não caminhar nessa agenda tributária, seja para uma grande lei, seja por pequenas micro-reformas que vão corrigindo ao longo do tempo. Eu, quando estava no governo, eu conduzi uma agenda dessas, foi na parte de crédito. Eu optei por micro-reformas, foram 20 projetos de lei. Aí saiu o consignado, patrimônio de afetação. Saíram várias leis naquele período. Tanto faz, bom, enfim. Mas não vamos concordar o norte.
porque o país está parado. E o país está ficando cansado. Eu acho que parte das dificuldades, ninguém aguenta mais essa crise. O setor público com incerteza, se vai ter aposentadoria. Vamos falar a verdade? Eu não sei. Não sei, gente. Não tem dinheiro. Os estados não têm dinheiro para pagar a aposentadoria. E vai ficar pior. E a gente não consegue enfrentar o problema dos gastos obrigatórios. A gente não consegue fazer ajuste fiscal. A gente não consegue dificuldade que é para reduzir subsídios. Tem uma agenda urgente e que requer, sobretudo, diálogo. Diálogo para entender que tem um problema comum. O que mais me incomoda nesse debate é que 90% de quem me procura para discutir reforma tributária quer saber se vai pagar mais imposto. Pô, vamos começar a pensar no país? Eu cumprimento, então, o Dr. Marcos Lisboa. A ordem das manifestações está sendo feita de acordo com os horários de voo de cada qual, de maneira que o Maciel será o último, né, porque é daqui mesmo. Cumprimento o Dr. Marcos Lisboa, então, pela exposição, e passo de pronto a palavra ao nosso grande professor, Heleno Torres. Vou falar ali do... Boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer o honroso convite. Kleber, obrigado pelo convite, estar aqui nesse evento que eu reputo um dos mais importantes nesta fase de debates da reforma tributária. Agradecer também as palavras gentis do meu querido amigo, Leandro Pausen, quem mantenho aí um diálogo muito frequente sobre temas de finanças públicas. E também Marcos Lisboa, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Vamos ao ponto. O problema é que os senhores, eu infelizmente não consegui vir hoje pela manhã a esse debate, porque ontem tinha gravar um programa televisivo e infelizmente não pude chegar em tempo. Mas eu gostaria muito de ter ouvido os palestrantes da manhã. Mas certamente os senhores perceberam que são duas propostas bastante diferentes. Acho que todos os seus proponentes merecem nossos melhores elogios, porque estão, de há muito, Bernardo Api, desde o governo Lula, né, quando esteve no governo, começou a fazer essa proposta. Na verdade, ela não é mais do que o que era antes, ajustado, melhorado. Talvez a única diferença é que agora abrange o ICMS, mas à época era um IVA federal, né? Mas é a mesma proposta. É um autor tentando emplacar uma proposta que já existe há muito tempo. E do outro, o deputado Rauli, que é um parlamentar que eu reputo um dos mais sérios, qualificados, que já passaram pela Câmara de Deputados, e que ousou também, num momento difícil, colocar uma proposta em andamento. Ou seja, eu tenho os melhores elogios a ambos. Igualmente a Marcos Cintra, nosso secretário atualmente, no que concerne a tentar colocar alguns subsídios para adicionar essa discussão. Uma proposta que está na Câmara de Deputados, a PEC 45, e outras propostas que estão surgindo no Senado. O tema é porque as reformas fracassaram. As reformas fracassaram por falta de consenso. Se a reforma tributária não for conduzida com consenso, em busca de consenso, naufraga. E a minha visão não é cética. Kleber disse que eu estou entre os céticos. Eu acho que os céticos sempre se acham realistas, né? E esse realismo talvez seja excessivo, mas se eu conheço um pouco, Marcelo, do Congresso Nacional, tem um dissenso razoável entre essas duas propostas, uma iniciada na Câmara e outra tramitando no Senado. A minha expectativa, primeiro, que os textos não podem ser consolidados, não existe essa figura jurídica de consolidação de propostas de emenda à Constituição, uma iniciada no Senado e outra na Câmara. Não.
Só se a proposta da Câmara chegar ao Senado e ali houver emendas, e essas emendas parlamentares puderem ser acomodadas nesse texto, etc., e depois isso volte à Câmara de Deputados e a Câmara de Deputados aprove sem nenhuma restrição, para daí voltar à Câmara de origem, portanto, ao Senado, e aí a aprovação final. Será mesmo que nós teremos tamanho consenso sobre situações muitas vezes conflitantes, como estão dentro dessa proposta? Tenho muitas dúvidas. A PEC 175 do deputado Mussa Demis foi uma proposta que eu diria daquelas que melhor logrou possibilidades de êxito. E naufragou justamente porque, naquele momento de dificuldade financeira, medo dos estados e municípios de perderem receitas públicas, naquele final ali de 99, etc., não houve sustentação para que essa proposta chegasse a bom termo. Igualmente, a PEC 233, depois em 2008, foram somando tantos jabutis. Chegou um momento que havia imunidade a passagens aéreas na Constituição, imunidades a pedras preciosas e objetos e os bens produzidos a partir de ouro e outras pedras preciosas produzidas no Brasil. Tamanha era a quantidade de jabutis inseridos naquela proposta de emenda à Constituição, igualmente fracassou aquela reforma tributária. O momento brasileiro parece que nos coloca um desafio importantíssimo. Foi pauta das eleições, ao longo do ano, acho que todos os brasileiros estão convencidos de que precisamos de uma reforma tributária, até mesmo porque estamos a fazer a reforma da Previdência, como financiar então esse gasto público e outros tantos gastos públicos, sem uma reforma adequada do sistema tributário e de financiamento da Previdência. Precisamos fazer isso e acho que há um consenso, e talvez seja aí que Marcos coloca muito bem, não é? A direção nós sabemos, precisamos de uma reforma tributária. O desafio é saber o que está proposto é mesmo uma reforma tributária, aquela que o cidadão acha que dia 1º de janeiro de 2020 resolverá todos os problemas do Brasil? Eu tenho muitas dúvidas que seja isso. As minhas dúvidas são claras. O cidadão espera simplificação. Os valores da reforma tributária, as pretensões são óbvias. A reforma tributária deve resolver o problema central do sistema tributário, que é a sua complexidade, portanto, com a melhoria da sua simplificação, a redução das obrigações acessórias, os excessos de obrigações acessórias, uma melhor distribuição dessas imposições, dessas exigências fiscais e, se possível, a eliminação de redundâncias e dos excessos de tributação sobre o consumo que muitas vezes decorrem não bem da tributação, mas dos malefícios do modelo tributário como ele está posto. Então, é a falta de crédito financeiro no PIS e COFINS, e o crédito do PIS e COFINS baseado num conceito esdrúxulo como o de insumo, que ninguém sabe até hoje o que é, o STJ vai tentando consertar, remendar daqui e dali, e nem os auditores da Receita Federal sabem com clareza, quando chegam diante de uma empresa, quais dali, todos aqueles elementos que estão postos naquela empresa, são ou possam ser considerados como... Isso... Ficou com raiva do insumo, né? Não vou falar mais mal do insumo. Mas esses são problemas estruturais da tributação. Pois muito bem, eu diria aos senhores que nós precisamos ir por partes. Primeiro, grande universo de aplicação e preocupação de uma reforma do sistema tributário não passa pela Constituição. Nós poderíamos fazer uma reforma tributária e entregar uma reforma tributária em 1º de janeiro de 2020 aos cidadãos brasileiros, às empresas brasileiras, usando de instruções normativas, decretos e leis ordinárias. E no caso de ICMS, lei complementar. Eu estou absolutamente convencido disso. As soluções dadas para o sistema tributário, senhores, eu rebato uma a uma. IVA dual. Onde é que não há um IVA dual hoje? Para a indústria, é o IPI e o PIS e COFINS.
Aí você vai dizer, ah, mas tem o ICMS do lado. Mas o ICMS do lado, ele tem uma tributação que está vinculada ao comércio. E aí, de novo, outro IVA dual, ICMS / PIS/COFINS. Se nós estamos no setor de serviço, é o ISS / PIS/COFINS. A única diferença, é óbvia, é aquela que o PIS/COFINS incide sobre faturamento, no sentido de receita considerado faturamento, etc. E a outra sobre as vendas ou a saída do produto ou o preço do serviço. Já é um IVA dual. O que falta para ser um equivalente do sistema europeu? Tributação exclusiva no destino, ok? Tributação com base numa alíquota que seja aparentemente única, ok? Créditos financeiros, ou seja, tomada de crédito de todas as operações correlacionadas, e isso vincularia, portanto, essas condições. Muito bem, você pode dizer, ah, mas os créditos de serviço não vão ser utilizados no IVA dual, no IVA do comércio, então fica sendo aqui tríplice quando uma empresa toma serviço e etc. O problema é que o ISS no Brasil é tributado no máximo a 5%. A partir do momento que você tiver um IVA dual com um ISS de 25%, meu amigo Paulsen, o seu barbeiro vai cobrar 25% a mais do seu corte de cabelo, a lavanderia vai cobrar 25% a mais na lavagem da roupa, a empresa que faz a pintura dos metais, que ele vai cobrar mais 25% sobre aquela prestação de serviço. Ou seja, no final das contas, não tem almoço grátis. A tomada de crédito do imposto sobre serviço vai gerar, obviamente, uma tributação majorada. Nós resolvemos isso com uma tributação do serviço numa alíquota muito baixa. Mas não é porque a alíquota é baixa, é porque a alíquota de serviço, em geral, incide sobre a mesma base do imposto de renda do prestador de serviço. A mesma base, não tem diferença. O serviço do médico vai servir como objeto de receitas que serão tributadas naquele lucro do seu estabelecimento. Não tem outro fator de produção pelo médico que seja diferente disso. Então, se você tributa 5% o médico, mais 27,5% no imposto de renda, ou 15%, que seja o que for, a incidência vai se somar àquilo do imposto de renda, mais o PIS/COFINS, mais não sei o quê. Isso é incidência sobre faturamento, receita, serviço. A base é muito parecida, é muito equivalente. Onde eu quero chegar com isso? Que não é porque você coloca o serviço do médico tributado por IVA, que a empresa que toma serviços médicos daqui para os seus funcionários vai, então, entrar no nirvana, porque agora ele poderá compensar o que gastou. Não, que ele vai compensar 25%. Ele não vai compensar 5%. Essa é a primeira lógica. A segunda só se fala de uma reforma do ICMS. E agora a União propõe, então, o debate em torno do imposto sobre a renda. A proposta Raul também ingressa nessa discussão. Tímida essa reflexão. Uma reforma tributária do imposto sobre consumo, além desses dados que eu estou a mencionar aqui aos senhores, tem que ver também com a realidade do país. Os senhores percebam que essa reforma é repleta de falácias. Tem uma alíquota única, mentira. Tem a alíquota da União, dos estados e municípios, pelo destino. Cada município e cada estado pode ter alíquota diferente. Disse o doutor Bernardo Apino, em uma entrevista recente no Roda Viva, que o contribuinte vai saber da alíquota conforme o CEP. Então, pelo Código de Endereçamento Postal, ele vai saber se no destino qual é a alíquota que ele vai ter. Essa é a alíquota única que eles estão dando para os senhores. Sensacional, né? Vai ter um comitê gestor do qual a União foi proibida de entrar. Barrar a União do lado de fora. É assustador. Não é? Quer dizer, é o federalismo invertido. Não é? Então, são tantas as críticas que eu tenho a esse modelo que eu prefiro parar por aqui, porque vamos pensar que é pessoal. Mas é realmente um desastre essa proposta. Eu acho que há diversas situações que podem melhorar. Por exemplo,
tributação sobre folha de pagamentos. Tributação sobre folha de pagamento é, antes de tudo, é injusta e é irracional. Você tributar um custo, tributar uma despesa. Na verdade, uma despesa, o sujeito está pagando salário e, pelo valor da despesa, ele paga imposto, uma contribuição. Isso é quase desumano, não é? Do ponto de vista da lógica tributária. E aí os senhores imaginem que, na Europa, os cálculos hoje da OCDE dão que o mundo todo, a média de tributação sobre o salário é de 36,1%. Este é o piso do mínimo que uma empresa paga de contribuições em relação ao emprego, de empresa, empregador e empregado. Afora isso, ainda tem o imposto de renda do desgraçado do empregado, né? Então, você soma o imposto de renda dele e mais tudo isso. No mundo, o 36,1% envolve tributação da renda mais os encargos sociais. E essa discussão sobre dividendos, meus senhores, a gente tem que voltar a discutir seriamente simples e lucro presumido. Eu não admito discutir dividendos sem voltar a discutir simples e lucro presumido. Me recuso. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer, de novo, a expansão da pejotização no Brasil. E isso foi o que desgraçou, 3 coisas desgraçaram o sistema tributário brasileiro. Pejotização, que mais a DRU e mais algumas reduções de incentivos fiscais dessa tributação de contribuições de CSLL e de PIS e COFINS, que resultaram na redução do financiamento da Previdência Social. E daí, depois, a passagem de conta para os trabalhadores. Isso é o primeiro. O segundo chama-se CONFAS. Os senhores nunca viram o prédio do CONFAS, obviamente, né? Mas essa entidade, que é extraterrestre, né, porque ninguém sabe onde está, destruiu a indústria brasileira. Acabou, devastou o comércio brasileiro com a expansão da substituição tributária a não mais poder. Legisla onde não pode. Legisla sobre base de cálculo do ICMS, legisla sobre substituição tributária, legisla sobre alíquota, sobre fato gerador, distingue telecomunicações de comércio, de consumo. O CONFAS se sente a própria Constituição dos Estados. Não obstante isso, são tímidas declarações de constitucionalidade dos atos desse poder paralelo que é o CONFAS. E essa lamentável prática do CONFAS devastou a indústria brasileira, devastou o comércio brasileiro e destruiu a sistemática do ICMS, ao criar esse pandemônio de conflitos tributários decorrentes de uma guerra fiscal que ele mesmo propicia todo dia ao aprovar, segundo as circunstâncias e interesses pactuados politicamente, a isenção de A, de B ou de C. Essa destruição precisa acabar. E precisa acabar com o fim da guerra fiscal, o fim do CONFAS, porque se não acabar com o CONFAS vai acabar com o Brasil. E Paulo Guedes tem que ter essa coragem de rever a Lei Complementar 87/96. Faça a sua lei complementar, Paulo Guedes. Faça a lei complementar, não a Lei Candir. Lei complementar, Paulo Guedes. Extingue a Lei Complementar 2475, soma a discussões sobre como é que os incentivos fiscais serão dados no sistema vigente, ou acaba com todos os incentivos fiscais do ICMS, não importa, mas disciplina de uma forma rigorosa, cuidadosa, as relações do ICMS conforme a Constituição de 88. E não precisaremos de nenhuma reforma mudando a Constituição. Essa proposta da Câmara altera 141 dispositivos da Constituição. Isso é a simplificação que ela traz. Imagine quando nós temos uma mudança de um texto na Constituição, já passamos, né, nós, advogados, auditores, horas e horas a discutir o que é que vai ser aquilo. Imagine 141. Quer dizer, essa reforma tributária é uma panaceia, mas, de novo, precisamos ter uma reforma. E como vamos construir essa reforma? Vamos construir essa reforma, ao meu ver, deveríamos construir essa reforma por partes. A primeira, organizando, por princípios comuns, esses tributos sobre consumo, com base no destino, com base nos critérios de créditos
créditos financeiros, PIS/COFINS, ICMS, definindo melhor a tributação de serviços no país, talvez consolidando o IPI com o ICMS, já que são a mesma base no campo da indústria. E aí seria um imposto sobre indústria, já houve esse imposto do passado, né? Indústria e profissões, depois indústria de consumo. E aí nós teríamos, sim, a lei complementar com essa grande função de reordenar, né, o sistema tributário no Brasil. Rever a estrutura das contribuições sobre folha de salários, para que o trabalho do empregado e o empregado não sejam penalizados pelo sistema tributário, com uma tributação eficiente. E, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa discussão sobre tributação de transações financeiras. A CPMF, ao seu tempo, operava com uma inflação muito alta. E, diante da inflação alta, ela meio que se diluía. Num período de inflação abaixo de 6%, ela se tornará um tributo extremamente elevado. Ela vai afetar a intermediação bancária. Naqueles tempos, nós não conhecíamos bitcoins e moedas digitais várias, e, portanto, essas moedas digitais servirão de fuga, e a informalidade e também a sonegação tende a aumentar severamente, quanto maior for a sua alíquota. E nós teremos também outros problemas daí decorrentes, mas o que eu acho mais nefasto é que esse tributo venha adicionado a outras bases sobre consumo, porque se você tiver um IVA federal, mais um IVA estadual, que seja, e mais uma CPMF, tudo sobre a cadeia de consumo, meus senhores, será devastador para o comércio, será devastador para o sistema bancário. Eu, efetivamente, não gosto e espero que isso não passe no Congresso Nacional. Muito obrigado. Pois é, gente, como é que nós vamos dormir agora com essas posições não é tão polarizadas? Mas vamos passar a palavra ao Dr. Marcelo Maciel, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Dr. Marcelo, com a palavra. Vou falar ali. É? Verdinho. Tá. Olá. Eu sou consultor legislativo da Câmara, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com todos os companheiros aí do painel da mesa. Eu quero dizer já, a primeira coisa, que lá na consultoria da Câmara, eu não trabalhei diretamente nas propostas que tramitaram. Mas acompanhei o Paulo Rangel e o Murilo, que acho que muitos de vocês devem conhecer, que se envolveram bastante, né, na discussão. A minha visão que eu trago aqui é a visão de pesquisa da ciência política. Eu fiz um mestrado no IUPERJ e doutorado no antigo IUPERJ, que agora virou IESP, na UERJ do Rio, no convênio da Câmara, no DINTER. E no mestrado, vamos começar aqui, só um sumário do que vai ser aqui a minha fala. Então, vou falar rapidamente, motivações que levam o tema da reforma tributária a estar sendo discutido, as principais propostas que tramitaram no Congresso, e aí, a primeira resposta, que foi o tema da minha dissertação, exatamente essa pergunta de pesquisa, por que fracassaram? Eu vou logo em seguida apresentar um panorama comparativo com alguns gráficos, que é buscando já introduzir uma segunda resposta, que foi o tema da minha tese. E aí, por fim, a questão uma questão de responder essa pergunta é muito difícil. Eu lembro de uma professora no doutorado que falou que não é a pergunta mais adequada a ser respondida numa pesquisa. Por que não aconteceu alguma coisa? O mais responsável é você tentar responder por que aconteceu alguma coisa. Porque não aconteceu, vários fatores podem levar a acontecer alguma coisa. Então, aí, por último, eu vou trazer, essa foi a ideia do doutorado, de comparei Brasil e Estados Unidos, tentando ver o que efetivamente aconteceu e como, e tentar imaginar, a partir daí,
como é que poderia vir a acontecer aqui no Brasil, com foco específico também no tema da progressividade. Então, rapidamente, a motivação, resumindo, a motivação que traz o tema de debate da reforma tributária, então são três. São os economistas. O Marcos Lisboa está aqui, o representante. É o mundo ideal, como que deve ser. As outras duas, é o lado do contribuinte, e aqui no Brasil, especialmente as empresas, porque é muito voltado sobre faturamento e sobre a tributação das empresas, as empresas que acompanham tudo. E, por último, o Estado. Se a gente for ver as discussões que aconteceram no Brasil, começou logo na Constituição, porque tinha uma proposta inicial, que foi elaborado lá, era o Fernando Rezende, né, a CRETAD, que passou alguns anos, depois foi a base da discussão da Constituinte. E essa proposta era o mundo ideal, segundo o grupo que estava ali reunido, José Roberto Afonso, vários outros do IPEA, do Ministério da Fazenda. Tinha revisão constitucional em 93, então o tema estava marcado para voltar. E aí, no lado dos contribuintes, né, dos empresários, já naquela época, tinha dois segmentos. Um segmento que olhava a questão da sonegação, da informalidade, e isso daí, eu vou mostrar no gráfico, a carga tributária brasileira, na época, tinha uma queixa que a gente estava abaixo do potencial, e aí tem essa discussão, tinha que coibir a evasão fiscal. E era um grupo dos empresários ligados a serviço, comércio. Por outro lado, um grupo de empresários ligado à indústria, olhando custo Brasil, esse conceito que foi criado, e cumulatividade, que afetava especialmente as cadeias de maior valor agregado e indústria. E do lado do Estado, você teve recorrentes crises fiscais e a necessidade de prorrogar a CPMF. Isso daí também foi um fator que trouxe sempre o debate à volta. Rapidamente, os governos. Eu não vou falar da proposta que está hoje, vou falar das propostas que tiveram até agora, né? Collor e Itamar. Foi um período muito turbulento, teve o impeachment, teve CPI do orçamento, a perspectiva de aprovar era mínima naquele momento. E aí teve a comissão executiva de reforma fiscal, que mobilizou muito a opinião pública, mas conseguiram aprovar. Depois quando o governo Itamar, que rearranjaram a coalizão de governo, conseguiram aprovar o IPMF, o Fundo Social de Emergência. Agora vamos passar para os outros três governos. Também rapidamente, porque o objetivo é chegar lá no final para discutir o tema mesmo, por que fracassaram. O governo Fernando Henrique, PEC 175, que o Heleno já citou, foi a principal proposta que esteve mais perto de ser aprovada. O governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos, ele mandou simplesmente 9 propostas para o Congresso. Sim, formais e informais. Foram 9 propostas. E essa proposta 175 começou lá em 95. Vamos lembrar que aquele momento era um momento de várias reformas, reforma administrativa, reforma do petróleo, do telecom, e foi elaborada no Ministério do Planejamento, do IPEA. Não foi pelo Pedro Malan, lá na Fazenda. Então, o governo já estava dividido naquele momento inicial. Aí teve o substitutivo Mussa Demis, um deputado muito atuante em todas as discussões lá no Congresso. Esse substitutivo ele foi aprovado numa comissão, teve um apoio grande do empresariado, que veio a Brasília, também teve muita discussão. Foi aprovado só o atual secretário, Marcos Sintra, que votou contra, na discussão do imposto único. E logo depois, o Ministério da Fazenda, na época que era o Everardo, né, na Receita, soltou uma nota condenando, e aí teve uma comissão tripartite, e logo depois foi eleição municipal no ano seguinte, a discussão foi enterrada. E aí, o que sobrou dessa discussão toda do governo Fernando Henrique? 2 propostas principais que foram aprovadas, a Lei Candir, o Heleno já citou, que aprovou uma parte do que estava sendo pedido inicialmente, e
o projeto Temer, que virou a mini-reforma do PIS. Do PIS em 2002 e da COFINS em 2003. Então, uma parte da reforma foi aprovada. Pode-se discutir que, com imperfeições, que isso daí depois teve uma trajetória no período seguinte que complicou bastante, mas foi aprovada uma parte. O governo Lula também teve uma discussão, mudou um pouco o escopo do projeto. Foram 3 PECs, e aí algumas coisas foram aprovadas, teve diferença na Câmara e no Senado. A discussão é parecida com o que acontece até hoje. E aí, o que sobrou disso? O principal exemplo é o Simples, que foi aprovado em decorrência da discussão, do debate da reforma tributária. E cada uma teve um motivo específico de ter sido engavetada, descontinuada, né? Falta de consenso, mas outros fatores, crises, mensalão, crise financeira mundial. O governo Dilma já chegou de cara e abriu mão da discussão da reforma abrangente da reforma tributária. E a ideia era fazer uma reforma, isso muito na linha do que o professor Heleno falou, que é uma reforma fatiada vamos resolver ICMS com resolução. Só no Senado, mais fácil consenso. E nisso tem uma coisa parecida com a reforma que está hoje aqui, da PEC 45. Também tem um mecanismo ali muito inteligente de busca de consenso, que é deixar a transição ser resolvida no Senado. É só no Senado. Vai ter, cada ano o Senado vai definir as alíquotas e ali é uma válvula de escape para a formação de consenso. Várias coisas também foram aprovadas no governo Dilma, coisas importantes, emendas constitucionais, mas a reforma mesmo, né, que se aproximava da reforma tributária, que era por resolução, que foram editadas 2 medidas provisórias, 599 e 683, as duas caíram, e a ideia era formar um fundo de compensação, aquela discussão para compensar e fazer a transição com que os estados perderiam, e fazer o desenvolvimento regional também. Por que as reformas fracassaram? Aí a gente entra, então, aqui na proposta, na pergunta que esse painel busca responder. Na ciência política, se tem 4 com o meu, né, que dão respostas parecidas. Marcos Mello é um cientista político lá de Pernambuco, escreve na Folha de São Paulo. Ele escreveu um livro em 2002, analisou, já havia analisado antes em artigos científicos, e levantou quais são a resposta que ele deu: multidimensionalidade, são várias clivagens, tem estado rico contra estado pobre, você tem união contra estados e municípios, e entre os contribuintes também, né? Aversão ao risco do executivo, que estava realmente, né, não querendo perder receita. E aí um último fator que eu discordo, e boa parte dos analistas que eu já vi opinar também discorda, que é a mudança endógena de preferência do executivo. Na verdade, a leitura minha e de outros, que o executivo nunca quis fazer a reforma mesmo. E é fundamental que o executivo queira. Sem o executivo para coordenar os interesses, agregar e fazer ali montar a coalizão no Congresso, dando emenda, viabilizando isso, não tem a menor chance. Tem que ter o executivo organizando tudo, que é assim que é, presidencialismo de coalizão, o conceito na ciência política que explica o relativo sucesso que o sistema político teve para aprovar medidas, várias medidas contra interesses dos entes federativos, inclusive, lei de responsabilidade fiscal, várias outras. Então é isso, o executivo precisa estar junto. Aí uma tese de doutorado da Iris Campos, que chama atenção para a estabilização econômica, era a prioridade do governo Fernando Henrique. Controle da inflação, e não poderia comprometer isso, não poderia comprometer essa meta então não pode perder receita, tem que olhar sempre o efeito na inflação. O Junqueira, uma dissertação, também fala da multidimensionalidade, e eu trago 2 conceitos. Quando eu olhei lá em 2008, que eu estava escrevendo essa dissertação, me chamou muito a atenção, naquela época não estava ainda em foco, os incentivos fiscais. E quando fui ver
que tinha sido aprovado e qual era a trajetória que tinha tido das políticas públicas que o Executivo tinha interesse, eu mapeei alguns incentivos e fui olhar como é que tinha sido a evolução e a dificuldade. Aí tem um conceito na ciência política chamado dependência de trajetória, em inglês path dependence, inércia institucional, que, resumindo a intuição desse conceito, a gente pode pegar o QWERTY, né, do teclado, ou Betamax e VHS. Quando um primeiro padrão se consolida, todos os atores passam a agir estrategicamente e reforçar aquela tendência. Então é isso que eu procurei mostrar, essas características, os mecanismos causais que existiam em um grupo de incentivos e vinham dos dois lados, tanto o executivo quanto os empresários. Eles não acreditavam, na verdade, na reforma tributária. A reforma tributária estava ali, tinha motivações, uma meta, mas vamos resolver o hoje e vamos atrás de regimes especiais de tributação. E isso começou, isso teve uma trajetória longa, eu mostrei isso na dissertação. E aqui eu trouxe, eu vou deixar essa apresentação, não sei se vai ficar disponível aí, assim, difícil, que aí tem também várias referências aos trabalhos que eu cito, a citação do ex-deputado, presidente da CNI, que mostra exatamente isso que eu estou falando, esse conceito que eu estou falando. Dizendo que o ex-secretário Everardo tinha criado vários regimes especiais com vários setores, e isso atrapalhava. E aí entra o segundo conceito, que ajudava a fragmentar o empresariado. Então, o empresariado não estava unido em busca da reforma. Um segundo exemplo que eu trouxe aqui, na PEC 233, do governo Lula, que o Bernardo Api andou para o país inteiro, ela foi protocolada no Congresso em fevereiro de 2008. Em abril de 2008, simplesmente, o Executivo Federal anuncia um plano de Política de Desenvolvimento Produtivo, PDP, com incentivos fiscais na ordem de 20 bilhões de reais ao longo de 3 anos, atendendo os interesses dos empresários, de alguns empresários, e também implementando política pública, política industrial. Mas é isso, mostra qual que é o foco efetivo, onde que está, né, o interesse do executivo e os empresários seguindo isso, né? Bom, agora eu vou fazer um panorama que é para chegar na etapa final aqui já, que é o que eu busquei fazer uma resposta. Como é que poderia acontecer a reforma tributária? E aí, a minha ideia, quando eu estava com o tema da progressividade, e também teve o livro do Thomas Piketty, que a maioria deve conhecer, que mobilizou muito a opinião pública, e aí tem esse gráfico, também já está, que mostra a evolução, ao longo do século, das maiores alíquotas do imposto de renda da pessoa física, e como é parecido. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Então, vem aqui, em dado momento, no começo do século, as alíquotas aumentam em todos os países e se estabilizam ao longo do século, com algumas pequenas diferenças. Isso é a trajetória dependente, o conceito está aí. Se cria um padrão, cria um equilíbrio, e isso permanece durante muito tempo, décadas. E para sair desse equilíbrio, precisa de e aí tem um outro conceito, que eu vou citar aqui depois, que é a conjuntura crítica, que são alguns momentos, janela de oportunidade, que são alguns momentos que permitem uma mudança institucional. Isso aconteceu no Brasil também, mesmo padrão. Aqui. Também é parecido. E aqui, quando cai, no governo Reagan, um pouquinho antes começa, na verdade, isso aqui é no governo Carter que começa isso. E o Brasil segue ali, a reforma do imposto de renda de 88, acho, né? Foi inspirada na reforma do Reagan de 86, e a de 95, do imposto de renda de 95, também foi, né? Os Estados Unidos já tinha mudado todo depois, e o Brasil ainda seguindo um paradigma que é o que eu vou entrar agora. Daqui a pouquinho, depois passar esses gráficos. O Marcos citou alíquotas nominais. Esse é uma dificuldade de análise, porque a alíquota nominal, o Everardo, o ex-secretário, chama a atenção disso toda hora. A alíquota nominal é apenas um indicador, mas é enganoso, porque tem que olhar, o Marcos citou 34%.
O estudo da reforma tributária solidária, que talvez alguns participaram aqui, tem ali a alíquota efetiva, e é lucro real, não é presumido e simples, não, lucro real. A alíquota efetiva é 20 e poucos % no Brasil. Então, essa história de olhar a alíquota nominal, as empresas que estão inseridas em cadeias globais de valor, grandes empresas como a Ambev, têm um crédito de CSLL na Lei 2973, e aí cai para 25%. A alíquota é nominal, já não, a efetiva, então, é muito menos. Então, essa história tem que ser olhada no detalhe. O problema está no detalhe, não está no... esses princípios da economia são legais. Eu acho que a gente tem que buscar princípios, sem dúvida, mas tem que ver o que acontece na prática, na realidade, para fazer um diagnóstico e realmente escolher quais são os princípios orientadores de uma reforma tributária. Aqui mostra, eu vou falar aqui, a pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, eu identifiquei 4 paradigmas que orientaram a política tributária nos Estados Unidos. O primeiro paradigma que cria esse sistema nos Estados Unidos de uma era progressiva, que é denominado na literatura, que foi um momento que teve muitas medidas de redução da desigualdade, que criaram as bases, e coincidiu com as guerras, necessidade de financiamento para as guerras. Nos Estados Unidos teve o Prohibition, que foi a lei seca. Então, os Estados Unidos tinha a base de tributação dos Estados Unidos no final do século XIX era consumo. 2/3 da arrecadação dos Estados Unidos era fumo e bebidas. O que aconteceu? Teve um caos social nos Estados Unidos, e as mulheres foram para a rua. Vamos proibir bebida, está desestruturando as famílias. O Prohibition, uma emenda constitucional aprovada, foi um dos fatores que contribuiu para que os Estados Unidos... E aí eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que o Marcos comentou, que é o que os economistas costumam defender, que país subdesenvolvido não tem que tributar renda. A África do Sul tributa, eu vou mostrar aqui no gráfico. E começou ali. Então, você tem que ver quais são os fatores que levam a uma escolha institucional. E aí depois se estabiliza. Então, a interpretação tem que ser essa. Depois, os Estados Unidos tiveram esses 3 momentos, que foram entre os paradigmas, que é o paradigma keynesiano, e aí você vê a tributação da imposto de renda das empresas caindo, porque teve no governo, isso foi um governo do Partido Democrata, que é mais de esquerda, né? Diminuiu a tributação de empresas, criaram um tax credit na década de 60, e isso continuou caindo, mas estabilizou. Depois veio na década de 70 uma revolução, e levou o governo Reagan, e aí teve aquela mudança que tem ali na década ali no final da década de 80, do imposto de renda de pessoa física caindo, só que depois isso se reverte. Tá? E depois passa, a partir da década de 70, passa a estar atrelado ao partido que está lá no comando dos Estados Unidos. Então, se é democrata, o imposto de renda da pessoa física aumenta. Se é republicano, cai. Então, foi assim, Reagan, Clinton aumentou, Bush filho caiu, Obama no final depois subiu, mas é que teve a crise financeira também ali interferindo. Só que antes não era. Um aumento que teve no final da década de 60, o governo Nixon, republicano. Então isso também teve uma mudança ali, que foi importante na década de 70. Eu vou comentar aqui à frente. Esse gráfico, para mostrar aqui a África do Sul, citando... Por que eu escolhi Estados Unidos? É o principal exemplo de tributação progressiva no mundo. É uma coisa que ninguém sabe. Porque os Estados Unidos não tem um IVA, um dos poucos países que não tem um IVA, a tributação do consumo é bem pequena, sales tax, e eles tributam renda desde sempre, desde o começo do século. Né? E renda e herança. A herança foi 55% ao longo do século inteiro. Mas a arrecadação, realmente, o Marcos tem razão, é pequena a arrecadação, porque o objetivo é estimular o contribuinte a fazer doação. Entendeu? Por isso que tem os grandes institutos que Bill Gates, todo mundo, todos os ricaços nos Estados Unidos fazem doação, porque ou doa ou paga o imposto sobre herança. Então, quando eu for ver, o que tem que ver é a arrecadação, efetiva arrecadação. Quanto arrecada sobre tributação de renda? Quanto arrecada sobre tributação de consumo? Esse gráfico mostra isso. Estados Unidos é o principal país nesse índice de progressividade. O Brasil está aqui embaixo,
isso aqui é PIB per capita, e ali é o índice em função dessa divisão. Aqui, para a gente ver a carga tributária do Brasil, teve 2 momentos que aumentou, aqui no governo militar, e depois o governo Fernando Henrique, segundo mandato. Aqui, onde oscila muito, é a inflação. Isso aqui são os planos econômicos, e depois o Brasil estabiliza, aumenta com o Fernando Henrique, e mantém mais ou menos estável em seguida. Ele compara com a OCDE. Tá? Aqui são a divisão dos tributos federais. O que aconteceu? E aí entra na minha explicação, que eu olhei na citação, a carga tributária, e aí aumentou sob faturamento. Aqui. PIS/COFINS, em azul, ele vai, olha só, ele aumenta de 3% do PIB, ele vai para 5% do PIB, em dado momento, fica acima de 4% depois. Então, aumentou brutalmente a arrecadação de PIS/COFINS. E a RPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido também aumentou. Foram essas bases principais responsáveis pelo aumento da carga tributária no Brasil. E o imposto de renda, deixa eu só voltar aqui para ressaltar que nos Estados Unidos, olha o nível de tributação do imposto de renda, 8% do PIB, a média histórica. E aqui no Brasil, imposto de renda, tem uma dificuldade de calcular o índice de imposto de renda da pessoa física, mas chega a menos de 4%, entre 3% e 4%. E teve a CPMF como importante em um dado momento, depois foi revogada. E aí a minha explicação, ao mesmo tempo que aumentou a carga tributária, e aí na filosofia que estava da Receita do Everardo, vamos, pelo COFINS, conseguir um tributo mínimo, porque a gente não consegue tributar mesmo sobre renda, então vamos tributar, garantir essa tributação. E o que aconteceu depois é que a carga tributária aumentou. Antes também tinha imposto inflacionário, também tinha outras questões que não estavam nos indicadores, mas o que começou a acontecer, aumentou muito, foi regimes tributários especiais. E aqui está subestimado, o Marcos tem razão, as estatísticas nossas não pegam todos os regimes, nem no âmbito federal, o IPI, uma boa parte não está aqui. Isso aqui é o demonstrativo anual da Receita, demonstrativo de gastos tributários. E foi um tema que estava na campanha presidencial, estou concluindo já aqui. O questionamento dessa questão dos regimes especiais. Aqui é sobre tributos, também aumentou percentualmente. Aqui eu só vou mostrar que aumentou muito mais no período do governo Lula do que no governo Dilma. E aquilo que eu já comentei, só vai ficar aqui para apresentação, para depois conferirem os conceitos que eu utilizo, né, para explicar, são os 3 Is: ideias, instituições e interesses. Aqui eu já comentei também, cito os economistas que estão por trás desses paradigmas. E aí, por fim, último slide, porque algumas reformas foram feitas nos Estados Unidos, no início do século, resumindo o que eu falei ali, regra progressiva, prohibition, guerras, welfare state, crescimento de políticas sociais, forçando a necessidade de manter os tributos. E no Brasil? O Brasil, o imposto de renda foi reformado em 95, e olha que impressionante. O projeto de lei, primeiro, foi projeto de lei. Isso daí é uma exceção absoluta. Todas as legislações principais do Executivo, do imposto de renda, são medida provisória. Tem a 12973, foi a MP, e ali foi projeto de lei, foi 4 meses, tramitação foi razoavelmente tranquila, aprovação. Então é um paradigma que estava... E uma necessidade de equacionar um problema de política pública, porque tinha inflação e, de repente, acaba a inflação, criou um tanto de problema. Tinha correção monetária nas demonstrações financeiras, isso aí gerava muita distorção. E era preciso resolver isso, e é isso que... Eu só cito no final ali que a questão dos dividendos, o deputado Mussadem sempre foi um ator lá que tentava rever esse tratamento dos dividendos, dos juros sobre capital próprio, conseguiu em parte ali juros sobre capital próprio, mas logo depois isso aí foi perdido. O Antônio Candia foi o relator, tentou restringir, também não conseguiu. É isso. Obrigado, aqui eu deixo as referências. Bom, gente, vamos conseguir então. Parabenizo o Marcelo pela exposição.
pelos dados que trouxe, e vamos ter uns minutos ainda para discussão. Agora, o que há de diferença, não é, entre o momento daquelas propostas anteriores ao longo dessas últimas décadas e o momento atual? Nós temos algumas mudanças significativas. Por exemplo, me parece que é mais perceptível a importância do crédito tributário, mais perceptível perante a sociedade civil, mais perceptível em geral. E eu vou traduzir isso em decisões do Supremo Tribunal Federal. Antigamente, quaisquer restrições a direitos que se punha aos contribuintes inadimplentes tendia a ser considerada como uma sanção política. Então, se costumava dizer que o crédito tributário tinha que ser cobrado através de uma ação de execução fiscal. E as execuções fiscais têm um resultado próximo de zero no nosso país. Com o tempo, se passou a entender que o crédito tributário não é menos, talvez seja mais, do que o crédito das relações privadas. E que se é possível levar a protesto um crédito privado, tem que ser possível levar a protesto um crédito tributário. Se é possível nós termos em alta conta os créditos das relações econômicas em geral, o crédito tributário também tem a sua relevância, até porque, né, nós não temos como deixar de adimplir com as nossas obrigações para a manutenção do Estado, para a manutenção, inclusive, né, do ambiente de negócio que nós temos, que depende das estruturas estatais. Nós tivemos uma discussão importante no Supremo Tribunal Federal, uma certa oportunidade, sobre uma empresa que era uma indústria de cigarros, e que simplesmente era uma inadimplente contumaz e confessa. Não pagava tributos de modo algum e teve a sua licença especial para operar cassada. Naquela oportunidade, se levou às barras do tribunal as súmulas antigas que haviam sido construídas, no sentido de que não se pode impedir o funcionamento ou apreender mercadorias, cercear a atividade econômica em razão da inadimplência. E o que o Supremo Tribunal Federal diz? Olha, uma inadimplência circunstancial, sim, é verdade, mas a inadimplência contumaz, a atuação, não é, de uma pessoa jurídica no sentido de lesar não apenas o fisco como a concorrência, isso não pode ser admitido, não é, porque é uma operação fora das regras do jogo, viola os interesses da sociedade como um todo, viola o equilíbrio do mercado e, portanto, regras restritivas a esse tipo de postura são proporcionais. Houve ainda uma outra discussão do Supremo Tribunal Federal, que é a questão de empresas em situação de irregularidade fiscal poderem permanecer no sistema simplificado de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as empresas, para aderirem e se manterem nesse sistema, elas devem revelar, sim, uma intenção de se manterem regulares perante o fisco. O que, evidentemente, não afasta inadimplências circunstanciais, mas exige uma postura de colocar-se em situação de regularidade, de buscar parcelamentos, de ser cumpridor das suas obrigações fiscais. Então, há uma percepção diferente, não é, da importância, da relevância do crédito tributário. De outro lado, o que nós vemos também? O poder público, não é, está absolutamente consciente, e aí me refiro às secretarias de Fazenda dos municípios, dos estados, Secretaria da Fazenda Nacional, Federal, das dificuldades que os contribuintes têm para pagamento dos seus tributos. Há algum tempo atrás, seriam impensáveis os programas de autorregularização que nós vemos hoje. Porque esses programas de autorregularização, e nós temos vários lá no Rio Grande do Sul, eles se dão a partir do quê? Da percepção de que há uma inconformidade relativamente a determinado setor. Eles estão descumprindo as suas obrigações, o fisco identifica isso, e em vez de abrir procedimentos de fiscalização e punir com multas que inflam a dívida ativa, mas que jamais são realizadas, o poder público chega e convoca esses contribuintes, identifica quem são, não é? Esses 50, 100, 200, 2.000 contribuintes, notifica esses contribuintes dizendo o seguinte: olha,
há uma inconformidade, essa inconformidade já é por nós percebida, ela diz respeito a tal situação e nós damos um prazo para que vocês busquem a conformidade e regularizem a sua situação. Nós não teríamos, há algum tempo atrás, iniciativas como há hoje, como existe também um programa que se chama Renova Rio Grande do Sul, programas em que o fisco chama os grandes contribuintes para saber quais são os gargalos, quais são as maiores dificuldades que eles vêm encontrando no cumprimento das suas obrigações tributárias. E aqui com destaque especialmente para a questão das obrigações acessórias. Então, a gente tem um momento diferente, sim, e nós temos um momento em que a complexidade tributária, não obstante todas as iniciativas, sobretudo da Receita Federal do Brasil para simplificar procedimentos, todos os ganhos que nós temos na gestão de dados, nós temos um sistema mais complexo do que jamais tivemos. Quando a gente olha, antes da Constituição, o que era o fim social era um tributo de 0,5% sobre receita cumulativo, não é? Nós tivemos o quê? Um aumento dessas alíquotas, nós chegamos a 3%, houve uma reclamação sobre o seu caráter cumulativo, se criou o PIS/COFINS não cumulativo, que nós referimos aqui, e alguns dizem que o PIS/COFINS não cumulativo é tão complexo como o ICMS. Eu não acho que seja, mas é quase, ou pelo menos é um outro grande gigante, não é? Eu estou trabalhando num livro sobre ICMS com um colega de São Paulo ali, tributarista, que trabalha muito com os municípios. Olha, não é possível, sinceramente, nós estamos trabalhando com o modelo que existe, não é? Mas não é possível nós continuarmos trabalhando com listas para tributação, listas para enquadramento de alíquota, listas para definição de exceções. Nós temos uma mentalidade em que parece possível nós conhecermos a totalidade, não é, das situações, dos modos de exercício de atividade econômica, de estruturação de negócios. Quando o Heleno referiu a questão dos insumos, o que é insumo? Como é que nós vamos mapear e vamos conhecer todas as atividades se elas se renovam a cada dia, não é? Se os próprios empresários, não é, estão modificando seu modelo de negócio a todo momento, isso não é racional. E o grande medo que eu tenho é que nós façamos uma nova reforma e continuemos com um modo de pensar antigo. Uma outra situação importante, não é, é que eu tenho visto, eu estou há 6 anos na jurisdição criminal. A minha formação é de direito tributário, meus estudos são de direito tributário, mas eu estou na jurisdição criminal. E eu não tinha muito volume ou amostragem de persecução penal em matéria tributária. Mas nos últimos tempos isso tem aumentado muito. E isso leva a 2 questões. Em primeiro, relacionando aqui com uma das perguntas, não é, que é feita aqui pelo George, né, quanto à questão da nossa dificuldade de punir. É verdade que nós temos ainda, não é, uma cultura de polarização, contribuinte e fisco. E que isso leva a muita sonegação, que a impunidade no nosso país leva as pessoas a descumprirem as normas em geral, não é? Que tutelam os diversos interesses, inclusive os interesses do erário, não é? Agora, existe o uso do direito penal em matéria tributária hoje para 2 fins bastante diferentes. É coibir as atividades realmente, as condutas efetivamente fraudulentas, aquelas condutas que nós podemos chamar, não é, com tranquilidade, né, de sonegação, aquelas condutas do contribuinte que sabe que está lesando o erário, os seus concorrentes, o mercado, a sociedade como um todo, e aquelas condutas que decorrem da complexidade, da inconformidade pela complexidade do sistema. Eu peguei um processo que, ao receber o advogado, eu fiquei com dúvidas sobre se o advogado estaria falando a verdade ou não. Um contribuinte que se apropriou de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados ou com alíquota zero, usou esses créditos, depois mudou a jurisprudência do Supremo. E ao mudar a jurisprudência do Supremo, ele foi autuado, isso gerou uma representação fiscal para fins penais e ele está lá respondendo um processo por crime material contra a ordem tributária por ser um fraudador do fisco, não é? Eu não acreditei aquilo no primeiro momento, porque isso não faz nenhum sentido,
não é? A complexidade do nosso sistema leva a uma jurisprudência que não é confiável, que às vezes até se estabelece e é digna do nome jurisprudência, mas depois muda, não é? E os contribuintes às vezes se veem colocados em certas armadilhas, não é? Que não são admissíveis. O último passo dessa caminhada é agora a questão da criminalização do inadimplemento do ICMS em operações que estão documentadas, que implicaram declarações, não é? E em que o que não existe é o pagamento do tributo, não é? Claro que se poderia, quem sabe, distinguir a situação do inadimplente circunstancial, do inadimplente quanto mais, mas para esse fim me parece que não. Nós tínhamos uma legislação e temos uma legislação que pune por apropriação indébita a situação do substituto tributário que cobra ou retém e não repassa, e por interpretação jurisprudencial, por interpretação dos tribunais, nós estamos olhando e enxergando ali uma norma penal nova, sem lei, usurpando competência do Poder Legislativo, de maneira que não pagar o tributo próprio acabe implicando crime. E, portanto, nós estamos fazendo com que toda empresa que vá mal, e é da natureza, não é? É do negócio as empresas frutificarem ou irem à falência, toda empresa que for mal e que parar de pagar o fisco primeiro do que seu empregado ou seus fornecedores, não é? Ou seja, toda empresa que tentar se reerguer e se financiar, digamos assim, pelo inadimplemento tributário, vai implicar para os seus gestores crime contra a ordem tributária. Então, a situação é muito complicada. Talvez nós tenhamos já algum nível de amadurecimento para tentar chegar em modos de simplificação efetiva, não é, do nosso sistema, e por isso se esteja mais perto, quem sabe, de aprovar alguma alteração. Mas eu gostaria de dizer, antes de devolver a palavra para os colegas, é que eu tenho muito receio de que dessas reformas tributárias nós venhamos a colher maior complexidade para o nosso sistema. E refiro por quê. Eu ouvi com entusiasmo a exposição do painel anterior, com verdadeiro entusiasmo, assim como a palestra também da auditora fiscal. Mas nessas propostas que nós temos de reforma tributária, nós estamos trabalhando com regras de transição muito largas. Regras de transição que fazem coexistir o sistema atual, muitas vezes, com um sistema novo. E em vez de nós termos uma substituição, nós vamos ter uma coexistência ao longo de muitos e muitos anos, de todos os complexos tributos que nós temos, com mais um novo tributo federal e ainda com a sua própria regra de transição, não é? Da origem para o destino, num prazo alargado que permite, quem sabe, novas emendas constitucionais para mexer nesses prazos ou para retroceder, não é? Então, eu vejo, pelo menos um cenário próximo, muito complicado para as empresas e para os profissionais da área, porque nós não estamos conseguindo trabalhar uma substituição efetiva, digamos assim, e rápida. Para trabalhar uma substituição rápida, nós podemos dizer, há problemas de equacionamento de receitas, há problemas relacionados aos incentivos fiscais que já foram concedidos dos tributos que estão em vigor, mas nós teríamos que trabalhar compensações financeiras para isso e não a manutenção de mais de um sistema. Mas a pergunta aqui do Jorge, não é? A questão da enorme dificuldade de punir. Em razão disso, dizer, e criamos obstáculos à entrada para abrir uma empresa, para obter licença, etc. Diante disso, não seria mais oportuno facilitarmos a vida do contribuinte e sermos firmes com os que agem como se o Estado não existisse? Ora, me parece que nós estamos fazendo isso a passos largos nos últimos meses, não é? Nós temos a medida provisória da liberdade econômica, nós temos, na sexta-feira, são questõezinhas simples, mas servem para mostrar a mudança de mentalidade. Não existe mais carteira de estudante a partir de associação estudantil, não é? As pessoas vão fazer carteira de estudante pela internet, vão ter no seu celular, gratuitamente, sem intermediação, sem outro fim, senão certificar a condição de estudante, enfim. Né? Nós tivemos uma dispensa dos estados e municípios de publicarem em jornal de grande circulação as suas licitações
A burocracia, ela não é custo apenas para os contribuintes, é custo para o Estado. Então, nós temos pequenas medidas e grandes medidas, como as da medida provisória da liberdade econômica, que estão procurando justamente facilitar a abertura de negócios, afastar, não é, aquela dependência do empreendedor relativamente ao servidor que tem que conceder uma licença prévia para funcionamento e substituir o controle prévio pela responsabilidade. Nós vamos migrar para isso, não é? Nós precisamos dar mais valor para aquilo que a gente assina, para aquilo que a gente afirma, para aquilo que a gente declara, e para ter mais liberdade nós temos que ter mais responsabilidade e mais responsabilização. Então eu fecho completamente com o George nesse sentido. E tem uma pergunta aqui, professor Marcos, Heleno, Marcelo. Grande parte da complexidade na apuração dos tributos é causada por leis criadas por ou para alguns setores incômodos específicos. Como evitar a legislação de tributos sobre consumos, que a tributação seja alterada repetidamente, aumentando a complexidade e as distorções? E antes de dar a palavra ainda de mais uma coisa, cada vez nós queremos trabalhar com mais transparência, não é? Essa transparência está não apenas numa nova maneira de ver os sigilos, e nós temos hoje um nível de transparência, um nível de compartilhamento de informações em nível internacional muito grande. A lei da repatriação veio para marcar, não é, essa mudança de cenário. E nós temos que ter mais transparência também no que a gente está gastando com os benefícios fiscais. E agora faz muitos anos que nós temos dado o nome certo. Isso aí é um gasto tributário, é um gasto fiscal, e a gente tem que mensurar isso. Então, essa pergunta ela vem dentro da linha, não é, daquilo que a gente já está procurando identificar um pouquinho melhor. Professor Marcos. Bom, vamos aqui. Primeiro, eu acho que tem mais convergência do que parece, mas muito mais. Tá? Mas agora eu quero manifestar uma preocupação. Eu vejo aqui e acolá muito desconhecimento técnico. A gente está perdido no mundo que inventou uma estrutura tributária muito peculiar. E não fazer o dever de casa na técnica, não pode, ainda mais onde temos dos melhores técnicos do serviço público que eu mais respeito. A gente precisa fazer um dever de casa, a gente tinha falado isso com um amigo, secretário da Receita, várias vezes, tem que entender um pouco melhor a técnica, senão a gente se perde na loucura que é o atual e não entende onde quer chegar. Deixa eu ir com calma. Primeiro, ICMS, COFINS, PINS não são IVA. Não são IVA. IVA é um imposto sobre o consumo. É um imposto equivalente na sua forma, no seu valor e na sua incidência econômica a um sales tax americano. Não faz nenhuma diferença ser um sales tax ou ser um IVA, é o mesmo imposto. É só a maneira de arrecadar. No sales tax você arrecada na última etapa, no IVA você arrecada sobre cada um. Mudanças, quando você tem um IVA de fato, você não afeta os preços relativos. Quem paga o IVA, por exemplo, sobre o serviço médico, não é o médico, é o paciente. O preço do serviço médico vai ficar mais caro. Os preços da economia vão mudar todos, porque eles são todos distorcidos por causa do PIS, do COFINS, do ICMS, do ICS. Nós atrapalhamos o sistema de preço da nossa economia com esses impostos. Primeiro ponto é esse. Temos que entender isso. O problema da simplicidade não é Nilópolis ter uma alíquota, São Bernardo ter outra. O problema é, em São Bernardo, pão ter uma alíquota, desodorante ter outra, hidratante ter outro. Então, vamos cuidado. Pontos aqui, vou citar aqui os pontos de convergências. Primeiro, na hora que você vai para crédito financeiro, você automaticamente virou IVA. Já passou. E aí você resolveu o problema do insumo. Acabou essa loucura do insumo. Nota fiscal contra nota fiscal, é simples. Acabou o contencioso. Bater nota fiscal. Vamos concordar que esse é onde a gente quer chegar? Aí pode ser por uma reforma como a do CECIF, ou pode ser por micro-reformas ao longo dos anos, acertando a base do PIS/COFINS, acabando com o PIS/COFINS cumulativo, acabando com o crédito produtivo e passando para crédito financeiro, mas aí é o meio. Eu sei que parece papo de economista, a história de quem paga o imposto é o consumidor, mas se a gente confunde muito no Brasil, além de confundir o tamanho da empresa com o tamanho do acionista, e a grande desigualdade do Brasil está no simples e no lucro presumido, não está no lucro real. Isso é papo de economista. A gente confunde incidência legal com incidência econômica. Quem recolheu o imposto
no IVA é o médico, é a fábrica de automóveis, etc. Mas quem paga o imposto economicamente. E aí, de novo, tem trabalho acadêmico sério sobre isso, com grupo de controle, com estatística cuidadosa. Não é 3 observações e eu concluo uma tese. Tem técnica para fazer esse tipo de análise. Né? Tem um artigo famoso que iniciou uma vasta literatura que estudou, por exemplo, o caso do Chile, que acabou com as contribuições sobre a folha salarial. A incidência legal sobre a contribuição da folha era sobre a empresa que recolhia. Ela teve várias... Para poder estimar o que aconteceu direito, você precisa de muitos grupos de controle, variabilidade, etc. Esse trabalho é um espetáculo, está no Journal of Public Economics, 1995, professor do MIT, né? Peter Kruger. O que ele faz? Ele consegue controlar, pela maneira como ele foi imposto, dá para testar. Resultado, o que aconteceu quando caiu a contribuição sobre folha? Aumentou o emprego? Não. Aumentou o salário. A incidência legal era sobre a empresa, mas quem pagava de fato essa contribuição era o trabalhador. Não dá para misturar as duas. Precisa de técnica para saber quem de fato está pagando. O preço muda. Nesse caso, o preço que mudou foi o salário. O salário aumentou. Esse estudo foi replicado na Colômbia, na Argentina. Em geral, os resultados são sempre nessa direção. Tem um caso excepcional, o caso da Suécia, um ou outro, em que foi parte salário, parte emprego. Mas, regra geral, é aumento de salário. Da mesma maneira que o IVA, como o IVA, né, é o imposto sobre consumo, quem paga é o consumidor, regra geral. Bom, o Brasil tem substituição tributária, a gente faz substituição tributária o tempo todo, inclusive no imposto sobre o lucro. O que interessa é a alíquota final que o lucro paga de imposto. Como eu falei, 34% pode parecer muito, pouco, no resto do mundo é 36%, 38%, nos países ricos. Vai. Mas não pode ser 50%, vai. Segundo, a alíquota efetiva e a alíquota nominal. Gente, a gente faz um sistema tributário que tem mais de 300 mudanças entre o lucro real e o tributário e acha que não vai dar diferença? Não, mais 300. É uma complexidade imensa. É claro que não faz essas contas de imposto efetivo. E tem coisas que não pagam imposto, exportação, várias outras coisas. A gente tem um crédito tributário por vários ativos. É essa que dá a razão, a diferença entre o lucro, a alíquota efetiva e a nominal. Tudo bem, a gente quer acabar com o ágio, até apoia acabar com o ágio, mas isso vai mexer nos preços da economia. Quem paga o ágio, quem se beneficia do ágio não é quem tem um crédito tributário. E a maior parte da diferença vem do ágio. Quem se beneficia do ágio é quem vende o ativo. Porque quando tem o ágio, o ativo vale mais. O ativo vale mais. Né? Quando acabar o ágio, quem vai perder são os proprietários de empresa, quando quiser vender suas empresas. Porque ela vai valer menos. Faz parte do pacote de quanto vale a empresa. Só que aqui no Brasil a gente está atuando quem comprou a empresa, não quem vendeu. Quem se beneficiou foi quem vendeu. Inclusive o governo federal, quando vendeu bancos públicos, etc. Eles passaram a valer mais por causa do ágio, do crédito tributário, do ágio. Então aí tem o crédito tributário. Segundo, país pobre tem carga tributária menor que o país rico. Comparar o Brasil com os Estados Unidos não dá. Os países emergentes como o Brasil, no nosso grau de desenvolvimento, o Brasil tem 1/4, 1/5 da renda dos países ricos. Nós somos um país pobre. Se o Brasil fosse um país justo, totalmente igualitário, a nossa renda por habitante seria de R$3.000 mês. Nós somos metade do Chile, metade da Grécia, metade de Portugal. 1/4 a 1/5. Então, vamos assim... E país pobre, a tributação em média dos países emergentes, como o Brasil, os nossos pares, é 25%. A gente tributa como os Estados Unidos, que é país rico. Imaginar que vai ter uma cláusula de tributar os muito ricos para resolver o problema, esquece. Não vai ter. Os números são astronômicos. O buraco das contas públicas são R$300 bilhões. Mesmo tributando o dividendo de novo, em 27,5, que já pagou 34, vai arrecadar 50. E isso com uma alíquota nominal de 50%. E é quem paga imposto no Brasil, tá? É quem gera emprego. Bom, a desigualdade, né, tem uma confusão, Piketty, uma metade do livro é fantástica, metade do livro está cheia de problemas. Né? A desigualdade do mundo não aumentou. Não aumentou. E não é via tributação em geral que a desigualdade mexe muito. Né? A tributação do mundo caiu. Ela aumentou nos países ricos porque aumentou o comércio com os países pobres. E aí o blue collar alemão passou a competir com o indiano. O americano também. A desigualdade nos Estados Unidos aumentou, na Alemanha aumentou, porque os mais pobres aqui estão disputando o mercado com os indianos chineses. Por outro lado, a Índia tirou 200 milhões de pessoas da pobreza, a China tirou 500 milhões da pobreza, a desigualdade caiu nos países emergentes entre homem e mulher, entre negro e branco, entre urbano e rural.
Vamos lá. O comércio mais. Agora, de novo, eu não estou aqui para defender o sistema ideal, o melhor sistema para os economistas. Esquece isso. Estou dizendo o seguinte, dependendo do sistema, o país vai crescer mais ou menos. A escolha da sociedade. Quer tributar um pouco mais da renda, tributa um pouco mais da renda. Mas não vem de fantasia, que isso vai resolver os problemas. E esteja claro sobre a alíquota total, sobre a renda gerada. Qual é a renda sobre o imposto? Quer acabar com o ágio, que acaba com essa diferença entre a alíquota nominal e efetiva? Bacana. Vamos fazer uma lei, acabar com o ágio, pronto. E as empresas que forem vendidas agora vão vender por um preço menor. Não tem problema. Desculpe, a herança dos Estados Unidos, o imposto sobre herança não é para gerar doação. Os Estados Unidos têm doação muito antes do imposto sobre herança. E a Europa tem imposto sobre herança igual aos Estados Unidos e não tem doação. Não é assim. Tem vários trabalhos acadêmicos que estudam a razão pela qual tem imposto sobre herança, o que os Estados Unidos têm essa peculiaridade de fazer muita doação e os demais países não. Por fim, empresas são punidas mesmo como inocentes no Brasil, gente. Você acha que os depósitos judiciais, as empresas no Brasil têm um contencioso tributário do tamanho do seu patrimônio líquido muitas vezes? Estrangeiro nenhum entende isso. Nenhum estrangeiro entende isso. Lá fora é um problema gigantesco. Porque lá fora as empresas estão atuadas por sonegação. Sonegação é crime. Nos Estados Unidos o executivo é punido por crime. Você está punido por sonegação. Então, um problema gigantesco para o estrangeiro. Outro problema. E aí, quando vai para o judiciário, mesmo quando a empresa tem razão, depósito judicial. Nós temos 12% do PIB no CARF e na Receita Federal de contencioso em 2014. 12%. Isso é 60 vezes a média de 17 países. 60 vezes. E cai no judiciário 800 bilhões de reais. Se metade cai no judiciário, depósito judicial. 400 bilhões de reais, acabou o caixa das empresas. O tamanho do balanço, o estrangeiro não entende. Então, tem sim. Né? Por fim, último ponto, sei que o tempo acabou, peço desculpas a vocês, eu não gosto de passar o tempo. Mas, por fim, último ponto. Por que transição on? Eu não estou defendendo a proposta do Bernardo Api. Eu estou propondo que a gente concorde sobre alguns princípios. Imposto sobre consumo, crédito financeiro, que acaba com esse caos contencioso. Não estou propondo aqui. Mas por que a transição? Porque nós destruímos o nosso sistema de preços relativos no Brasil. Investimentos foram feitos em áreas que não deviam, empresas são ineficientes e não vão aguentar, áreas, atividades equivocadas. A transição vai ser cara, custosa e sofrida. E nós vamos ter que ter muito cuidado. A política pública vai ter que ter um olhar muito claro, inclusive na parte social. Um exemplo. Inventamos fazer estaleiro pela terceira vez e deu errado pela terceira vez. Bom, tem dezenas de milhares de pessoas que foram para aquelas cidades trabalhar nos estaleiros. E eles quebraram. E aí? O Estado vai ficar impassível frente àquele drama social? É preciso muito cuidado para costurar essa transição. Mas, de novo, vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso sobre os princípios que estamos querendo chegar. Como é que chega? Se viu uma grande reforma, ou se, como prefere o Heleno, pequenos encaminhamentos. Vamos construir isso com cuidado, com serenidade, mas vamos debater o ponto técnico, cuidadoso, para não cair em soluções mágicas que vão levar a novas frustrações. O Brasil já está sofrendo demais por amadorismo na política econômica da última década. Bom, eu achei que seria a resposta à pergunta, mas foi uma réplica. Réplica aos dois. Eu tenho me preocupado muito, sabe, não só em a gente manter o modo de pensamento antigo, como a gente aplicar coisas novas e achar que está fazendo coisas muito modernas e, na verdade, em cima de um sistema arcaico. Por exemplo, não é? No âmbito dos tribunais superiores, agora a gente tem o uso da inteligência artificial, não é? Então, tu vai lá, cria sistemas lá que leem as petições, identificam-os para conseguir, então, julgar de maneira mais rápida, mais eficaz, dentro do sistema doente que faz com que todas as empresas do país tenham que entrar na justiça para discutir as mesmas coisas, não é? Ora, o nosso sistema tributário ele leva a um nível de contencioso, o professor Marcos está dizendo aqui, em razão, com referência aos depósitos, enfim, que é gigantesco. A gente tem um sistema muito doente, efetivamente, não é? A ponto de não se entender, muitas vezes fora do país, não é? Nos países desenvolvidos, como é que é esse contencioso tributário que a gente tem. Não é? Sobretudo em razão das diversas instâncias, das suspensões de processos, não é? De 10, 20 anos aguardando uma solução de tema representativo de controvérsia, coisas desse tipo. Às vezes a gente acha que está usando uma modernidade, não é? Mas a gente está mantendo a maneira de pensar equivocada. Eu acho que a gente já tem condições de tentar avançar nisso aí.
porque os gargalos, pelo menos a identificação, o diagnóstico dos nossos problemas, ele está claro. A gente pode discutir até quais são as soluções, mas o diagnóstico dos nossos problemas está claro. E nós vivemos num Estado federal. Um Estado federal tem complexidades que um Estado unitário não tem, embora às vezes tem Estados unitários que são unitários só no nome, não é? Na verdade são complexos também. Mas nós temos 3 esferas de poder, cada qual com competências tributárias, cada qual com as suas administrações tributárias, não é? E que é uma questão assustadora. Eu recebi por isso muito bem essa proposta, não é? Da nota fiscal de serviços, enfim. Por quê? Porque nós temos que dar uma harmonizada nesse sistema, né? Nós temos que dar uma maneira de as empresas poderem operar em todo o país e aí buscar, quem sabe, né, uma redução dos custos com obrigações acessórias e buscar fazer com que a gente ponha dinheiro bom em cima de coisa boa, para produzir, não para dar conta, não é, da burocracia. Houve uma comissão de juristas da desburocratização, inclusive estava o doutor Everardo Maciel, eu fazia parte também, Heleno estava lá, né? Saiu uma proposta que eu não sei que, enfim, em que pé está, para a gente pelo menos trazer para a lei complementar a lei do processo administrativo fiscal, que cada município, cada um daqueles 5.770 municípios tem a sua própria lei do processo administrativo fiscal, ou nem tem processo administrativo fiscal. Então, a gente tem um sistema complicado, né? A nossa forma federativa de Estado é complicada. Então, a gente sempre vai ter esse conflito entre diminuir a autonomia dos entes federados, mas que entes federados são esses, né? Que tamanho eles têm, que autonomia efetivamente, não é, eles obtêm no dia a dia, eles têm efetivamente receitas próprias, vivem de repasses federais, como é que funciona a realidade, né? A gente sempre vai ter esse conflito entre a autonomia dos entes federados, não é, e a uniformização e a simplificação. Mas passamos a palavra para o professor Heleno Thomas. Esse tema é fundamental porque semana passada, no seminário do CARF, eu apresentei exatamente essa dificuldade que nós temos hoje no Brasil, da correlação entre as medidas de compliance que precisam ser adotadas na legislação tributária e como dar solução a esse passivo tributário, que hoje já está na ordem de 3 trilhões, né, de reais. 300 bilhões estão nas DRJs, quase 700 bilhões estão no CARF, então só aqui já temos aqui 1 trilhão de reais, mais 2 trilhões e 100 bilhões, que segundo o orçamento público, a proposta de orçamento, a proposta de lei de orçamento anual, traz 2 trilhões e 100 bilhões como sendo passivo de dívida ativa. Há uma curiosidade nessa referência da proposta de lei orçamentária, que é o seguinte, destaca-se ali que que o governo estuda considerar como perda 1 trilhão e 700 bilhões. Perda. Ou seja, o potencial de arrecadação da dívida ativa é de 300 bilhões, 300 e poucos bilhões. Mas perda por quê? Quando, em 2007, a partir de estudos que eu fazia com a Universidade de Barcelona, o professor Ferreiro Lapazza, começamos a discutir a necessidade de rever ou até de substituir a Lei 6.830 e criar medidas alternativas de soluções de conflitos, tipo conciliação judicial, transação, estudar arbitragem e outras formas para solucionar o litígio. Nós tínhamos ali claramente essa preocupação, mas não tínhamos dados. A partir dali, a Procuradoria da Fazenda Nacional, junto com a Receita Federal, consegue identificar, e isso estava na ordem de 700 bilhões, Marcos. Ou seja, de 2008 para 2019, nós aumentamos em mais de 1 trilhão a dívida ativa. Não só em juros, mas também aumento real da dívida ativa. Ou seja, as soluções dos grandes casos que não têm uma decisão favorável no CARF vão para o judiciário. E quando chegam no judiciário, encontram várias execuções fiscais, abarrotadas de processos de conselhos profissionais cobrando R$1.000 do farmacêutico que não pagou a inscrição no prazo, da multa que o CREA aplicou no economista, no engenheiro e por aí vai.
Então, isto é uma distorção gravíssima. Eu estive recentemente no CNJ discutindo isso e etc. Gente, esta é a grande reforma tributária. É a reforma do procedimento, do processo, de dizer para os auditores fiscais, afinal de contas, quais são as interpretações que a Receita Federal adota para não termos procedimentos repetitivos. É impressionante, na prática do dia a dia dos escritórios de advocacia, você ver em conflitos de entendimento entre fiscais da Receita Federal, do fisco estadual, do fisco municipal, e isso sim é teratológico. Nós temos que criar padrões de conformidade, compliance, portanto, que tratem o contribuinte. Marcos, obrigado, hein? Prazer, eu sei que tem voo agora. E tratem o contribuinte de forma diferenciada, segundo o tipo. A semana que vem teremos uma audiência pública aqui na Câmara de Deputados sobre devedor quanto mais. É preciso ter uma legislação que diga o que é o devedor quanto mais, afinal de contas. Porque a zona cinzenta é muito grande. E aí sim, destacar para estes devedores quanto mais tratamentos eficazes e, obviamente, mais duros do que aquilo que se adota para um contribuinte, aquele que quer cumprir as suas obrigações tributárias, muitas vezes, mas, como disse há pouco o doutor Leandro, não encontra, pelas circunstâncias econômicas, possibilidades. Mas também você não pode olhar para a situação desse contribuinte com o mesmo olhar de um devedor quanto mais, empregar-lhe a lei penal, ou seja, a sanção aflitiva como sendo o caminho único de tratamento para esse contribuinte. Então, é claro que, para isso, tanto a OCDE, a própria Receita Federal já se preocupou com isso, em outros fiscos estaduais nós temos visto esse esforço. Nós temos que usar medidas de identificação, de tratamento diferenciado entre contribuintes, para daí sim chegarmos a resultados concretos. O conflito tributário não vai terminar se nós não diagnosticarmos a origem dessa conflitividade. E essa origem de conflitividade está, em muito, nessas interpretações conflitantes. Por isso, essa preocupação sobre súmulas vinculantes, agora recentemente a medida provisória que altera, ou que cria, melhor dizendo, esse conceito de liberdade econômica, etc., traz lá um dispositivo que diz que súmulas do CARF, da Receita Federal e, enfim, do Ministério da Economia disciplinarão, ou melhor, induzirão, né, soluções para esse problema. De tal forma que eu entendo que a solução de conflito é também parte dessa reforma tributária. E me dá muita tristeza em não ver todos esses grandes temas destacados como parte da grande reforma que o contribuinte, que a sociedade espera, né? Obrigado. Nós vamos ter que encerrar, mas antes eu gostaria de dar a oportunidade, Marcelo, se quiser dar algumas palavras finais, mais 1 minuto. 2. Sim, rapidinho, eu acho que para mim a resolução de estar na Constituição é a capacidade contributiva, e eu acho que o modelo, como já todo mundo sabe, de excesso de tributação sobre consumo e faturamento, isso leva a profusão de regimes tributários especiais, e que lá as normas não saem perfeitas, com muitas brechas, vão sendo exploradas, e a capacidade contributiva não está sendo realmente observada. Então, acho que é isso, é buscar, realmente tem que corrigir o que é. E tem concordância aqui na mesa de distorções como a pejotização, que é realmente o que impede o atingimento mesmo da capacidade contributiva. Acho que é isso. E a pergunta que tinha sido feita, né, como impedir os retalhos, né, as fragmentações, na verdade, o que se faz normalmente no processo legislativo? Tu vai elevando o nível legislativo para tentar dar mais rigidez. Tu joga para a lei complementar, joga para a Constituição jogou para o convênio CONFAS, mas a gente não tem como impedir isso porque são decisões políticas, não é? Então a gente tem que ter um amadurecimento também político, uma conscientização de que os contribuintes querem igualdade para conseguir ter uma tributação mais equitativa, não é? Então o componente político ele vai estar sempre presente, a gente tem que ter um amadurecimento também nesse patamar, não é? Porque afinal de contas a legislação é produzida pelo Congresso, pelas casas legislativas em geral. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né, com os nossos palestrantes, tá? Agradecemos.